Gravando. Oi? Tá todo mundo aí, né? Deixa eu voltar lá. Deixa eu compartilhar primeiro. Nós procuramos através. Vamos primeiro mostrar como acontece, e depois cada dose após o término de sua eficácia a cada 2 dias. Isso para alopatia. Ou seja, se uma dose demora. O que acontece? Num dia, tratando há anos com dose, no mesmo dia ele toma a dose única dos dois, e que sempre a gente começa a homeopatia com CH6, e rapidamente, com 4 doses por mês, usando o P7 hoje, você dá 4 vezes 7 doses e você chega à conclusão por uma planilha automatizada que em segundos te dá essa informação da intensidade dele, ele é treinado para fazer isso, ele está intolerável. Então, essa é a proposta. Se entre as 6 e as 9 horas, acúmulo de certo. Então, ele estava tomando 1, 2, 3. Ele toma com 20 dias, ele devia tomar com 40, porque só com 40 que vai acabar a dose. Então, Aqui aqui que nós tal? vamos ver antes do tratamento homeopático, na pré-consulta, fazendo o teste das doses que ele estava tomando. Ele estava tomando as doses fixas, receitadas pelo neurologista dele. Então, eram 4 vezes ao dia, hora certa, 6 dias ao dia. Ele tomava 10 comprimidos por dia. E no vídeo, nós podemos ver que ele está no pior momento dele, está quase 4 intolerável, porque ele não. 4, quando está deitado, não consegue levantar. Aqui ele consegue andar só com suporte, os passinhos recortados, muito difícil para andar. O melhor momento dele intenso, no treino. Isso aconteceu 3 dias antes do tratamento homeopático. Ele estava tomando 10 comprimidos por dia, mais de 2 gramas de dopamina por dia. E a média dele durante o dia era intenso. Aqui nós podemos ver, então, a próxima, na segunda pré-consulta, antes do tratamento homeopático também, ele passou do pior momento de 3,8 para 3,4 e o melhor momento de 3 para 2,5. Mas não deu ainda para diminuir a quantidade de remédio total. Mas você vê que aqui ele já melhorou, a. Aqui, ó, ele já melhorou o andar dele, né? Que ele está com 1/3 de espaço cada vez. E está mais erguido, isso, e as pernas menos encurvadas, sem ajuda, principalmente sem a ajuda de ninguém. Na terceira pré-consulta, que é a próxima que a gente vai ver aqui, ó, ele já está usando, começa a usar a planilha detox, de tomar os medicamentos apenas no pior momento. E no caso aqui, tinha passado de 3, depois que ele começou a tomar no pior momento, só o pior momento passou de 3,4 para 3, e o melhor momento dele passou de 3 para 2. Vocês veem aqui que ele ainda, para caminhar, tem a ajuda do braço. Os passos estão maiores aqui, dá quase meio passo de cada vez. Ele está menos encurvado e continua sem ajuda. É isso? E está tomando aqui, passou de 2.350 miligramas de dopamina por dia para 1.600. E a próxima, que é a quarta consulta, ele já aqui começa o tratamento biopático. Ele começa com Staphylococcus 6 associado ao cérebro sadio de animal, CH6. Ele passou aqui, anteriormente, esqueci de falar, que ele passou de 10 para 7 comprimidos por dia. E agora ele já passou de 7 para 5 comprimidos por dia e de 4 para 3 vezes ao dia. O pior momento dele passou de 2,5 para 2
e o melhor momento ficou nos 2 meses, não houve melhoras. Mas houve diminuição com estabilidade da melhora, com a primeira dose. Está mais em pé, é isso, e está mais em pezinho, os passos continuam um passo de cada vez, mas já não ajuda o caminhar com o braço. Agora, aqui, na próxima consulta, a gente vê que ele melhorou um pouquinho mais, porque houve um aumento de dose da CH6 para a CH9, quinta consulta. Desde a terceira consulta que ele está usando, terceira consulta de pré-consulta, ele está usando, a quarta e a quinta consulta, ele está usando remédio homeopático. Na quarta consulta, na 6, e aqui ele passou para 9, CH9. O pior momento dele passou de 2,5 para 2, e o melhor momento passou de 2 para 1,5. Aqui vocês veem que ele já está andando quase meio passo de cada vez, ou às vezes meio passo, não está balançando o braço mais para ajudar a andar, e passa quase meio passo, olha lá. E ele para sem travar e está menos encurvado, ok? Acho que deu para mostrar. Aqui a evolução. É importante que eu não falei, mas está lá no quadro, ele ficou com 77,9% a menos de remédio alopático, melhorando. Claro que aqui ele já estava com remédio alopático, mas numa baixíssima dose, né? Estava com o constitucional e estava com o OT de cérebro de animal sadio. Mais para ajudar a se a bisagra aqui, aí a gente acerta mais o medicamento do que a gente pensa, porque a gente é muito mais semelhante. Essa é a minha avaliação da minha clínica. Este verde claro é a evolução dos sintomas emocionais em 300 dias. E aqui, a evolução dos sintomas de Parkinson também em 300 dias. Veio a ter uma melhoria significativa. Os sintomas de Parkinson melhoraram mais do que os emocionais. Teve 91% de melhora dos sintomas de Parkinson. Hoje, eu não faço mais em 1 ano e 10 meses, eu faço em 5, 6 meses a alta do Parkinson. Eu teria muitos, inúmeros vídeos. Eu mandei para vocês um link com vídeos no YouTube de casos bem-sucedidos, vocês viram? Não vi, não. Viu, não, né? Eu vou mandar, eu vou colocar lá no ficha de inscrição, tá bom? Agora, vamos, não tem muito mais importância agora, o resto da coisa, vamos sair. E eu gostaria de mostrar para vocês a planilha, porque ainda vamos ter um tempinho antes de acabar o Zoom, e eu vou depois dar as outras orientações escrevendo no Zap, e eu gostaria de saber agora, nesse momento, se vocês têm alguma pergunta. Quanto não, Isabel. A minha pergunta tem mais a ver com a questão da pesquisa, mas eu acho que não é agora, né? Depois a gente conversa Sei. sobre Deixa eu mostrar rapidamente como vai funcionar a planilha. Ela é online e... Deixa eu tirar aqui, ó. Tirar isso aqui. A ficha, ela tem um... Deixa eu ver se eu começo aí pela... Aqui, ó. Então, ela é online, né? A Google Sheets. E aqui ficam gravadas as planilhas do paciente online. Então, você pode compartilhar, você pode salvar, você pode postar. E aqui, por exemplo, vamos abrir aqui a do Ricardo, para vocês terem uma ideia. O paciente, ele preenche o cabeçalho
com o nome, o CPF dele e a data que ele começou a fazer a primeira planilha. São 4 planilhas por mês para cada dose, ou seja, são 16 planilhas por mês, porque são 4 medicações que nós vamos comparar uma com a outra para ver qual foi a melhor CH. Então, aqui nós temos, vai botar a dose que ele tomou, aqui não é CH que põe, aqui é a dose única que tomou, em termos assim, aqui no caso dele, ele tomou foi Ignácia, 45 aqui no caso, mas ele já estava bem antes. Aqui o sintoma, locomoção, postura, rigidez e dor lombar, OT de cérebro, e aqui ele tomou, parece que não, a do de cérebro foi 45, está errado aqui. Então, ele vai preencher essa planilha do jeito que vocês viram lá. De hora em hora, ele vai olhar para o sintoma dele e vai avaliar de 0 a 4. É um paciente que já está quase de alta, então aqui estão bem baixos os parâmetros. Mesmo assim, ele está com um pior momento no 3 e está com o melhor momento no 0. Só 2 horas por dia de 0. E nós vamos ver que esse é o principal critério nosso. Esse aqui é de 7 de março desse ano. Mas eu vou mostrar o paciente como é que ele era antes e como é que ele está hoje. Aqui ele está só com... Foi um outro dia, oscila bastante. Aqui ele está tudo no 1, e aqui ele ficou até no 4 aqui. Eu não sei se essa planilha aqui é a planilha dele mesmo, porque eu não peguei lá porque às vezes eu uso muito disposição, então às vezes não é. Eu vou mostrar o vídeo deles, que aí vocês vão ver que não é. Aqui, por exemplo, não são de jeito nenhum, ele está com 45 no cérebro, né? Aqui, ó, aqui está no 10, isso é de outro paciente. A dele é 45, a melhor dele é 45. Então, qual que é a importância? Ela é automatizada? Eu não olho nada disso. A Glaura e a minha outra assistente, essa coluna aqui, vocês estão vendo corrigida, elas vão ficar encarregadas de pegar o pior momento do vídeo que eles mandam toda consulta, eles mandam 8 vídeos, 4 de pior momento e 4 de melhor, cada um de uma planilha, são 4 planilhas aqui, ó. 4 planilhas, né? Então, elas vão avaliar o pior momento e o melhor momento e vão corrigir. Se não for 2, aqui todos os 2 vão virar a avaliação que elas fizeram. Ou então 3, porque o pior momento aqui é 3. Se não for 3, for 2, ela muda o 2 aqui, ó. Aí, se o 0 não for 0, for meio, aí ela vai, aqui deixa 0 e aqui põe meio. E o que vai ser avaliado é a segunda coluna de cada planilha. Esse resultado vem automaticamente por fórmula para cá, ó. Deixa eu tirar esse trem aqui, às vezes é difícil, gente. Então, vem por fórmula para cá. Aqui são dados interessantes. Quais são os medicamentos homeopáticos que ela tomou na última dose, quando foi que tomou, e os remédios alopáticos. Aqui está escrito homeopático, mas esses aqui são alopáticos, ó. Então, você tem os dados para verificar, porque às vezes não foi aquela dose que você mudou que piorou o Parkinson ou o sintoma que você está avaliando. É uma doença por vez, que é o protocolo. Às vezes é porque acabou a dose da Ignácia. Então, aí aquela dose foi tomada num período em que ele não estava coberto pela Ignácia, então ele vai piorar. Mas esses dados estão todos aqui. Então, aqui, ó, estão todas as doses que ele já tomou, é isso aqui, ó. Mas antes de ter a planilha unificada, isso era feito à mão, ó. Ele tomou da 35 até a 80, não é isso? Só depois da 45, é que aqui, ó, só fez até 80, a 80 foi a primeira que eles fizeram aqui. 46, 47, 54 está em outra planilha que eu não achei para mostrar para vocês. Mas o interessante é mostrar para vocês essa coisa aqui, que é a única coisa que eu vou olhar, ó. É a melhor planilha do dia. O que significa isso? Que essa planilha, as 4 planilhas que eles fizeram, a melhor foi a que teve. Aqui o pior momento, 3,7. Deixa eu mostrar aqui o título. Espera aí. Essa planilha tá muito zoneada. Estavam aprendendo a fazer ainda. Aqui tomou CH80, o pior momento foi 3,7.
Deixa eu olhar ali, peraí. Aqui, ó. Aqui é a CH que tomou, o pior momento quanto que foi, ele não muda muito, eu vou explicar por que que não muda muito. Um negócio muito interessante, porque que isso não muda muito no tratamento, e o paciente é dado de alta, ficando o dia inteiro no zero. Aqui, quantas horas ele ficou no pior momento? Nas 18 horas acordado. Ele fica pouco tempo no pior momento. E no melhor momento, ele fica de 0 a 1, mas aqui no caso, ele estava só no meio. E quantas horas ele fica? Aqui é que é importante. Maior tempo de melhor melhora nas 18 horas nessa planilha foi 11,3, com a CH45. De todos os tempos de melhora, aqui teve mais tempo do que aqui, mas olha aqui, ó, teve 4,2 de horas de pior momento e aqui ele teve 2,5 só. Então, por isso que, em vez de escolher 11,4, eu escolhi 11,3. E aqui também foi a menor média da melhor planilha, a melhor média dela, que foi igual a essa também. Só que aqui, comparando todos os dados, né, aqui foi a 38, CH 38, e aqui foi a CH 45, que foi a melhor para ele. Esse paciente já está quase de alta, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês como foi a evolução dele em vídeo. Aqui, ó. Melhor momento e pior momento. Vamos dizer só aqui, ó, o início do tratamento, como é que ele estava no pior momento dele. Totalmente travado, não é isso? É. E aqui, ó, vamos olhar o melhor momento dele. Vou botar esse aqui. Nós temos todos os vídeos evolutivos de todos os pacientes. Então, vocês viram a melhora dele, ó. E ele está, nesse melhor momento, atualmente, em 11 horas nas 18 acordadas. Está faltando melhorar 7 horas por dia, porque durante o sono eles não têm sintoma, né? Pelo menos não aparece. Agora, eu queria perguntar para vocês, para ver se vocês têm uma ideia do motivo pelo qual o pior momento fica mais ou menos 2, 3, 4, durante o tratamento, e depois esse e o melhor momento só vai aumentando, né? Aqui fica mais ou menos igual. Aqui veio no máximo de 4,2 horas para 2,5 horas no dia, nas 18 horas acordado. E aqui ele aumentou de 7,5 horas, e aqui não tem evolução toda do tratamento dele, não. Aqui eu já peguei, ele estava na 35, eu começo sempre na 6. E ele estava com 11, ele passou para 11,3. Alguém tem uma ideia de por que isso acontece no cérebro? Anatomofisiologicamente? O que nós aprendemos na faculdade? Que neurônio morreu, está morrendo, não é isso? Uhum. Exato. Então, isso é verdade. Por isso que ele não muda muito isso aqui do pior momento. Mas as descobertas mais atualizadas mostram que nós temos bilhões e bilhões e bilhões de células chamadas sleeping neurons, que são os neurônios que estão dormindo, são perfeitos e estão dormindo. Quem é que vai ativar esses neurônios para fazer eles funcionar? O OT de cérebro, que no caso, quanto mais se aumenta a dose, maior é o número de neurônios que vão sendo estimulados e melhorando a produção, a produção própria do cérebro.
Então, não é só a substância negra do mesencéfalo que produz dopamina. Tem outras células que também produzem, que estão sadias e que Mas estão adormecidas. estão adormecidas, por isso que elas chamam Uhum. sleeping pill. Não é legal isso, gente? Não é Muito muito legal, legal? muito legal. Coisa que eu acho que não acontece possivelmente com a área renal, com outras células, pelo menos até onde a gente conhece. Quer dizer, Uhum. parece que rim, por exemplo, morreu, está morrido, né? Agora, eu estou fazendo uma pesquisa com ela e em vez de dar o rim, ou ter organoterápica, eu estou dando suprarrenal. Porque a suprarrenal, ela tem na medula cortisol e adrenalina, e no córtex tem aldosterona. O que é? São hormônios do dia, do alerta, não é? Igual a metionina, não, a melatonina é o hormônio À da noite. noite. De Uhum. forma que a alerta, ele é um hormônio antidepressivo, quer dizer, ele estimula a pessoa, né? Embora a mente, ele é o centro controlador da hipertensão. Então, eu estou fazendo uma pesquisa com hipertenso, dando suprarrenal e diminuindo aos poucos o remédio de pressão arterial para ele ficar bem, não é? Com a pressão normal, e tem que ser 18 horas de pressão normal. Os médicos na clínica medem na hora da consulta e pedem vagamente assim, em casa, como é que é? Uma vez por semana ele muda. Não, eu se medir minha pressão 24 horas por dia, ela está 12/8. É isso que está bem de pressão, não é a hora que mede, está bem. Então, você tem que ter, sim, eles reclamam muito, eu falo assim, ó, gente, eu não tenho como ajudar vocês nisso, eu tenho ajudar prometendo que se fizer, vai dar legal, mas eles choram até para fazer isso. Como eles veem resultado, eles se submetem, mas mesmo assim tem gente que fica reclamando tanto que eu falo assim, ó, vou te encaminhar para um neurologista muito legal, você fica com ele, entendeu? Mas é duro mesmo, viu? Isso aqui é um negócio penoso. Eu não faço é acordar o paciente à noite depois de 21 horas, que eles dormem muito cedo. Então, depois de 21 horas, estão liberados de fazer. Você não vai ficar ali acordando o paciente a noite inteira, de hora em hora, mesmo que seja 4 dias cada dose. E a vantagem de você estar economizando, né? Desde você repete as doses, mas não repete a mesma dose, você está sempre repetindo doses crescentes. Eu passo 2 pequenas e uma grande. Se as 2 pequenas, a dose dele for menor, ele vai resolver com as 2 menores, 6 e 7, por exemplo. As 2 outras, eu passo, por exemplo, 15 e 20. Pode piorar, porque está acima da dose. Aí eu vou e antidoto com a menor que ele já tem em casa. Mas se ele melhorar da 7, ele ficar com 12/8, por exemplo, de pressão, com a CH30, olha o tempo que eu economizei de tratamento, subindo pouquinho por pouquinho, com medo de ele piorar. Aí arrisca, cada um se arrisca de piorar, mas você arrisca também de estar economizando tempo de tratamento. Alguma pergunta, gente? Ô, Isabel, o paciente consegue fazer isso em casa, Sim, preencher essa sim. Olha, tabelinha? e não é só isso, não. Nós temos aqui um aplicativo que vai analisar 100 sintomas desse paciente aqui, ó. E ele faz isso de 10 em 10 dias no aplicar aqui, ó, selecionar outro paciente. Eu já faço isso há 14 anos. Olha a quantidade de paciente que já fez esse aplicativo, ó. Uhum. Tá vendo? E ele, então, por exemplo, ele entra aqui, ó, eu vou pegar um paciente aqui, vou pegar esse Ricardo mesmo, que eu estou lembrando o nome dele. Então, você acha aqui o Ricardo, e você vai analisar todos os sintomas dele de 0 a 4, de 10 em 10 dias, mais de 100 sintomas. E ele faz de 10 em 10 dias numa boa. Por quê? Porque ele vê resultado, né? Uhum. Se não visse resultado, ele não ia fazer, né? Então, aqui, ó, Ricardo Lubavevski, que é aquele que vocês viram lá na praia. Aí, está quase zerando. Ele tomava 25 remédios, esse cara que vocês viram na praia. E tem uma outra análise interessante, que é dos agonistas da dopamina. Porque a agonista da dopamina, eles
Às vezes você chega no limite da produção de dopamina porque ele toma agonista. O que o agonista faz? Ele aumenta a dopamina normalmente medicinal, ela dura 1h30, eles fazem ela durar 4 horas no máximo. Aí, se você retira, ele vai ter que tomar remédio de hora e meia em hora e meia. Vai dar aí uma super produção de envenenamento nele. Chama Aí, de bebê, né? aí você vai tirar o agonista para ele ir piorando, porque ele vai piorar o número de horas quando você vai tirando o agonista. Mas essa piora é o critério de que aí eu consigo aumentar a potência homeopática, porque chega num ponto que se aumenta de 45 para 46, ele piora e ele ainda está com sintoma de Parkinson. Ele precisa de aumento. Então, o jeito que você consegue aumentar é quando você diminui o agonista e aí põe o agonista para tomar só no pior momento. Mas às vezes já pôs no pior momento e ainda está assim, então você manda tomar meio, 1/4, até ele ir piorando, e com a piora você calcula com a planilha o tanto você vai aumentar, que aí ele melhora. Quando você diminui o agonista, ele consegue melhorar. Quando você não diminui, tem um limite de melhora de dopamina que ele não consegue produzir mais, porque ele não está atuando em cima de neurônio, ele está atuando em cima da duração do remédio, que é determinado por um outro remédio. Então, aqui, ó, são os sintomas de conforto da primeira consulta, são alguns que eu nem estou fazendo muito hoje, não. Esse daqui, ó. Né, que são alguns que facilita para ver calcária, como é que andou, como é que falou, como é que não sei o quê. Confundimento é se conservou o remédio aqui e deixou tudo em branco. Se perdeu alguém, se sofreu, se teve opinião desfavorável ao tratamento, se trocou remédio alopático, trocou de cuidador, suspendeu ou mudou a frequência de acupuntura, de coisas que melhoram. Às vezes ele piorou porque ele fazia acupuntura, ginástica e não sei o quê, e aí ele parou de fazer e piora, não teve nada a ver com a dose. Aí você precisa ir naquela coluna onde houve aquela mudança e verificar se a piora se deu na mesma coluna. Se deu, não foi o remédio homeopático, e talvez nem o alopático. Aqui são 62 sintomas de Parkinson, que eu utilizo a mesma ficha evolutiva, a mesma ficha evolutiva, ó, que é a ficha, que é a UPDRS, que é Unified Parkinson Disease Rate Scale, que é aquela utilizada, padronizada mundialmente para controlar sintomas de Parkinson. É igualzinha. Ela é colada aqui, ó, para eles fazerem igual eles fazem, de 0 a 4, tudo igual. A dor crônica, porque 90% dos idosos têm osteoartrose degenerativa, e quando esse aqui piora, piora o Parkinson e não tem nada a ver com a dose, porque nós somos conectados. Então, eu tenho que melhorar também a osteoartrose dele para eu melhorar Parkinson. E nenhum neurologista é preocupado com isso. Eles fazem assim, é Parkinson, é dopamina e é aquilo que eles receitam. Aqui tinha que ser o especialista homeopata em osteoartrose, mas sou eu mesmo que faço, porque eu ainda estou fazendo o protocolo, não tenho ajudante para fazer isso. Mesma coisa, os outros órgãos afetados, tem milhões de coisas, né? Eles têm micose, têm diplopia, usa cetoconazol para micose, dá supressão, aí piora o emocional, que por sua vez piora Parkinson. Se eu não controlo isso, eu não consigo curar Parkinson, né? Os suores da menopausa, suores constitucionais, e aqui a melhora que eles vão tendo das médias. Eu vou verificando no início do tratamento as médias, e no final eu olho um por um qual que precisa. E o emocional, que é o núcleo que eu utilizo, a síndrome mínima de valor máximo do Kandegab, que eu utilizaria apenas 5 dos sintomas dele, e que eu uso a minha matéria médica da identidade, que eu vou disponibilizar para quem quiser ver. Gente, vai acabar dentro de 10 minutos. Alguma pergunta? Não, tô curioso já. Está curioso? Muito. Vocês Você querem já fazer pegou? mais algum comentário? Não precisa ser pergunta, não. O que vocês sentiram disso que vocês ouviram? Assim, ainda está muito confuso, mas eu acho que na prática, no dia a dia, são essas quantidades de tabelas, como é que a gente manuseia ela, né? Ah, Como é que não, vai isso, fazer isso? olha, há 14 anos eu tenho um tutorial por escrito com fotos para aprender a usar o aplicativo. Nenhum Tá. paciente precisou de ajuda online.
Aí acontece isso, esse é um paciente de primeira consulta e deixou tudo em branco, tá vendo? Uhum. Ele não sabe utilizar ainda. Aí sim, na primeira consulta, eu dou uma goribada para poder falar para ele o que está acontecendo. Às vezes eles deixam, às vezes a internet cai e não salva o que ele fez. Aí deixa, aquele dia fica um monte de coisa em branco que ele não salvou. Às vezes era mesmo o servidor. Eu troquei de servidor, ele é ótimo, não tem problema com o servidor. Ô, É, Isabel, e o paciente esse paciente de baixa renda, paciente como é que não tem acesso a essas coisas de eu só internet? Como é que você atendo, trabalha isso? eu falo assim, olha, se vocês são pobres, mas tem amigo, tem filho, tem neto, tem tio, tem avô, tem irmão. Então, vocês vão procurar alguém que sabe o básico de Excel, o básico de internet. E eles fazem no celular. Isso aqui tem uma versão para celular, que é a mesma. Ótimo. Então, é Uhum. app.com, ó, app.clinicaveredas.com. Qualquer um entra Uhum. nesse coisa pelo celular. Essa é a Ótimo. versão de análise do médico, a deles não é assim, não. Certo. A deles é Uhum. assim, ó, quer ver, ó? A deles, eles têm um cardápio de sintomas para escolher qual que eles querem. Uhum. Vê, ó. Não, peraí. Oh, meu Deus, mudei. É aqui, ó. Por exemplo, se eu entrar aqui, ó, no lugar de qualquer um, vou botar aqui, ó. Ó, gente. Se eu entrar aqui, ó, eu entro na versão deles, aqui, ó. Eles vão preencher questionário de hoje. Está tudo no tutorial por escrito. Todos entendem, porque é tudo com foto. Eu posso mandar para vocês verem também. É ótimo. Mas vou ter que mandar, né? Eu tenho Uhum. um arquivo do Word com todo o material necessário para utilizar durante o atendimento. A secretária é que manda esses vídeos, tem vídeo de capacitação de 0 a 4, vídeos evolutivos de 0 a 4, para eles verem o que que é 0, o que que é 1, o que que é 2. Tem o vídeo, tem o como olhar para os sintomas emocionais, como olhar para os sintomas de Parkinson, tudo tem vídeo, eu tenho tutorial por escrito, aí ela manda na primeira consulta. O paciente só faz primeira consulta depois de uma semana de treinamento. Entendeu? E é isso que eu quero começar a fazer com os pacientes, antes de serem randomizados, eles podem receber esse tratamento preparatório para a pesquisa, que é o que eu quero que vocês me ajudem a fazer. Eu Uhum. quero que vocês primeiro leiam, vejam os 6 vídeos que eu tenho de matéria médica da identidade, não para vocês adotarem como, a não ser que vocês acham que é vantagem, mas adotar como uma metodologia de matéria médica suas. Mas o que puder contribuir vai ser bom para facilitar o diagnóstico, apressar, agilizar, Uhum. entendeu? Ótimo. E eu vou disponibilizar, são vídeos que eu paguei 85 mil para fazer o vídeo, ele é muito bem feito o vídeo. E aí, chama Matéria Médica da Identidade. Eu discuto com Hahnemann a questão da semelhança. Acho que ser semelhante é pouco. E como que é o critério? O critério, resumindo em 2 palavras, nós somos muito mais semelhantes que diferentes. Todo mundo tem nariz, mas o nariz de cada um é diferente do outro. Então, eu tenho critérios de cada remédio policresto, eu tenho aquilo que inclui o remédio e aquilo que exclui o remédio. São 3 sintomas só, para incluir o remédio e para excluir ele. Isso identifica. Você não pega só a semelhança. Eu sou o que eu sou, mas eu sou o que eu não sou também. Então, eu não sou uma pessoa triste, ou de humor deprimido, ou que falo pouco. Então, e se tiver um remédio que o caráter da pessoa é, é desse jeito, eu não posso ser aquele remédio. Aquele remédio está excluído para mim. Enfim, mais alguma coisa, gente? Vocês querem fazer comentários? Não, por Bel, enquanto não. só para entender, então, os próximos passos, você vai mandar para a gente esses vídeos Eu vou e mandar o o link? material de capacitação de Ótimo. paciente
da Glaura e que é para capacitar, porque vai ter um momento na pesquisa que nem eu, nem vocês vão ver os vídeos e ver se eles estão corretos, né? Se a nota está correta. Eu estou capacitando a Glaura, que é a Glaura que está aqui com a gente, e mais a minha secretária. Elas vão fazer a identificação, elas vão falar assim, elas vão preencher aquela segunda coluna da planilha que é corrigida. Elas é que vão preencher. Você entendeu aquilo, Glaura? Entendi. Entendeu, né? Então, de forma que vocês vão receber já tudo pronto, mastigado. A única coisa é que eu quero começar a encaminhar dia de semana os pacientes da pesquisa, porque depois que eles sofrerem essa primeira pré-consulta, segunda, terceira pré-consulta, antes de começar a pesquisa, eu vou mandar para vocês o passo a passo da pesquisa também. Vou mandar muito documento. Então, vocês vão, essa semana, ficar vendo os documentos. A partir da semana que vem, eu vou dar uma assistência pessoal e começo a encaminhar os pacientes na semana que vem. Ô, Isabel, quando o paciente chega para a gente, ele já passa por essa pré-consulta com você ou a gente vai fazer isso conjuntamente? Como é que é? Não, eu vou querer que vocês atendam para tirar o medicamento constitucional, para Sim, fazer a planilha. Vocês vão ser mais capacitados, não é só agora, não. certo. Nessa semana nós podemos, à medida que vocês vão ler o material e as perguntas, eu estou à disposição. Eu vou mudar o nome do Zap, de ficha de inscrição, para atendimento à pesquisa médica, que aí Ótimo. eu vou dar atenção a médicos, pacientes, assistentes, a todo mundo que quiser fazer pergunta sobre o passo a passo, o fluxograma da pesquisa, que eu vou mandar, que já está pronto. Tá? Então, à medida que a gente vai participando, a gente vai tirando, olha, será que é isso? Você vai orientando. Isso. Aí, a hora que começar a dar o organoterápico, junto Uhum. com a dose única, porque vocês vão só analisar, não vão dar remédio agora, não. Mesmo porque não chegou os remédios, não. É só análise. E aí, tem uma coisa interessantíssima, que esse vai cair ou não vai dar para eu ver. Esse meu aplicativo Veredas, ele é terapêutico, ele age como remédio. Todos, gente, 100% dos pacientes melhoram cerca de 50% dos sintomas enquanto faz o aplicativo. Ele age como um sensor de enterocepção, que chama. A pessoa, quando presta atenção no próprio sintoma, ele melhora. É uma coisa que eu provo isso. Vocês vão ver isso no atendimento. Só de fazer o treinamento sem remédio nem alopático, nem homeopático, eles melhoram as médias do sintoma. Eu queria ter mostrado, mas a porcaria aqui, ó, ela... Pois é, aqui. Como é que ele chama aqui? Regina Célia, que é aquele que eu estava lá, Regina Célia. Eu vou mostrar para vocês que coisa impressionante, impressionante. Isso é eles que fizeram, gente, não fui eu, não. Eles é que fazem essa avaliação. Eu vou saltar aqui confundimento, vou para Parkinson. Aqui são os sintomas de Parkinson. Aqui é a média dos 62 sintomas de Parkinson. Começou em 14 de dezembro, com 1,32 de média. Sabe quanto que ele estava em 21, 22 de março? 0,3, 0,57. Melhorou o Parkinson. Só com o sensor da interocepção. Aqui é como se fosse uma propriocepção interna. A dor crônica, vamos pagar aqui, que aqui ele está fazendo tudo. 1,83, pasmem, ele está 0,5.